Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é empreendedorismo na crise. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Magno Cipaúba, que é um dos maiores consultores do Brasil, com, diga-se de passagem, muita experiência nessa área. O senhor veio de Brasília para Ponta Grossa visitar uma série de empresas, fazer uma série de palestras. Agradeço a sua presença hoje aqui na TV Educativa, que tem como meta também levar conhecimento ao público de forma didática e principalmente acessível a todos. Então, obrigado pela disponibilidade do seu tempo. E o seu currículo é impressionante. O senhor é fundador do EBW Bank, consultor conselheiro da Harvard Business Review. O senhor também tem 20 anos de experiência em gestão e consultoria empresarial. Eu tenho que usar minha colinha aqui, porque senão não vou lembrar de tudo. Escritor do segundo livro mais vendido da Amazon.com, em 2016, o best-seller Como Vender na Crise e Aumentar Seus Lucros. E doutor honoris causa por universidades dos Estados Unidos, com MBA em comportamento, também nos Estados Unidos. O senhor tem, enfim, uma experiência vasta, com um conhecimento amplo num tema que hoje é extremamente delicado. Nós estamos atravessando a maior crise da história da humanidade depois de 1929. O que aconteceu em 2008 não tem comparação com o que está acontecendo agora, nesse momento. As vidas perdidas são lamentáveis, ou seja, ninguém pode jamais ficar insensível à morte de alguém, ainda mais numa quantidade tão elevada de pessoas, de vítimas, e nossos sinceros pêsames a todas as pessoas que perderam aqueles que amam nesse momento de pandemia. Mas a economia também está sofrendo com esse processo. Diga-se de passagem, de uma forma até um pouco surpreendente. Eu confesso que fiquei assustado de ver a reação das empresas diante desse cenário. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender como que é possível superar isso através do empreendedorismo. Antes de mais nada, obrigado de novo pela sua presença hoje aqui, Magno Cipaúba. Eu também que agradeço. Obrigado a todos que nos assistem. Muito importante esse convite e, de verdade, para mim é um grande prazer estar com vocês, da gente poder compartilhar de ideias, de saídas num momento tão difícil que todos nós estamos enfrentando, né? Não é só no estado, não é só no nosso município, mas nós estamos falando de algo praticamente sem precedentes, talvez aí na nossa história. E o que nós devemos fazer hoje como empreendedores, eu não estou falando apenas como empresário que tem um CNPJ. Às vezes a gente confunde, né? Eu sou um empreendedor, eu tenho então um CNPJ? Não, você pode ser um empreendedor trabalhando dentro de uma empresa. O empresário é aquele que abre um CNPJ, o empreendedor é aquela pessoa que tem capacidade de, onde ele estiver, gerar soluções, trazer ideias, iniciativas que não possam apenas melhorar talvez um grupo de pessoas ou beneficiar um grupo de pessoas, muito mais do que isso. A pessoa que empreende, ela tem capacidade de se importar com a sua comunidade, com o seu estado, com o seu bairro, e estar muito de acordo com as exigências, com o clamor da sua comunidade. Então, a pessoa que empreende é uma pessoa que ela está inserida, integrada dentro de uma sociedade, e ela, além de estar integrada, ela está antenada do que está acontecendo, das suas necessidades, dos desafios que a sua comunidade tem enfrentado, e gera soluções para que essa comunidade saia dessa situação talvez desafiadora ou então possa viver uma vida melhor. É o que a gente espera quando nós saímos dessa situação difícil que nós estamos passando. Então, o primeiro entendimento sobre empreendedorismo em meio à crise você não precisa de um CNPJ para empreender. Você só precisa fazer a sua parte como integrante da sua comunidade. E como integrante, hoje nós entendemos que é muito importante a gente se doar, é o ato de servir. O empreendedor, ele serve. Às vezes nós falamos que o gênio é uma pessoa que tem o QI elevado, né? Nossa, que cara gênio! O gênio, na verdade, é a pessoa que mais serve. Se você for para a raiz da palavra, as palavras elas são extremamente parecidas. O genial, genialidade, a pessoa que tem essa capacidade de servir, essa pessoa que tem o generoso, genial.
São palavras que têm raízes parecidas. E quem é o generoso ou o genial? Se não uma pessoa que serve. Se você olhar para a história, quem foi Albert Einstein? Nós colocamos ele como um gênio, mas ele não serviu a sua geração, a nossa geração? Ele serviu e se dedicou, abriu mão de muitas coisas particulares da vida dele para beneficiar, talvez, a história, porque ele acreditou naquilo. Então, o gênio é uma pessoa generosa e o empreendedor, ele é genial também, porque ele se doa, às vezes abre mão das suas particularidades, das suas vontades próprias, para poder servir o próximo. E é exatamente isso que nós estamos vendo no mundo, a riqueza de poder se doar, de poder ajudar. Nós estamos vendo situações trágicas. Fica aqui o meu pesar pelas famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos, seus familiares. E também vejo que tem pessoas que ajudam outras pessoas a passar por momentos como esse. E muito mais do que isso, gera soluções para evitar que a situação se complique cada vez mais, se torne pior. Então também aí está o empreendedor, é aquela pessoa do bairro, é aquela pessoa que vende o seu churrasquinho, que agora ele não consegue mais vender ali no dia a dia porque ele está fechado, mas será que ele não pode fazer uma parceria com o motoboy, com o teleentrega, para continuar entregando aquilo que ele faz com muita qualidade e muito bem? Porque se eu gosto do churrasquinho do meu bairro, de verdade, eu quero que ele continue. Então ele não pode fechar. Às vezes ele fala assim, eu fechei porque foi determinação, foi decreto, tudo bem. Você fechou fisicamente, mas você não pode fechar os seus talentos para a nossa comunidade. Se você se o seu churrasquinho é maravilhoso, você continua operando dentro das normas, dentro da regulamentação. Faz uma parceria com o motoboy, o seu vizinho que faz entrega, para ele continuar entregando o seu churrasquinho. Então a gente precisa ter esse entendimento um pouco mais amplo do que é crise e do que é empreendedorismo. Às vezes crise o Ocidente interpreta como tragédia, baixa, fim da linha. O entendimento ocidental de crise é isso. O entendimento oriental de crise é uma palavra grega, é tomada de decisão, é momento de decisão. Crise significa, no seu original, seu sentido etimológico, momento de decisão. Então eu posso decidir o que eu vou fazer de diferente agora, num momento desafiador como esse. O que eu posso fazer para a minha comunidade, por minha comunidade, pelo meu bairro, num momento tão difícil como esse. Então, às vezes, nós esperamos muito do que o outro vai fazer por mim, do que o governador vai fazer por mim, empreendedor, do que o presidente vai fazer por mim, empreendedor. Eu acho interessante a gente ponderar nesses assuntos, mas muito mais importante é o que eu estou fazendo também pelo meu Brasil. O meu país não depende só do presidente da República, depende de mim. Nós estamos vivendo numa democracia. Então eu tenho parcela de contribuição na minha sociedade. Eu sou responsável pelo saneamento básico da minha sociedade. Eu sou responsável, sim, pela saúde da minha comunidade. Eu sou responsável pela qualidade de vida da minha comunidade. Eu sou responsável, porque eu sou parte integrante da minha comunidade. Eu não posso terceirizar isso. Esse é um entendimento, talvez, um pouco mais interessante da gente poder ponderar. E isso dá um sentido de, a crise não é o que os outros vão fazer por mim, mas o que eu estou fazendo pelos outros. É isso que nós devemos fazer e pensar bem. Se grupos de pessoas se juntarem e terem esse tipo de entendimento, com certeza nós vamos passar as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas vamos passar muito melhores do que outras pessoas que não têm essa capacidade de entender que empreendedorismo, que crise, a gente precisa se integrar cada vez mais, se juntar, é uma comunidade, se unir para pensar em soluções conjuntas e sair desse desafio. Eu não quero aqui parecer um vitimista ou um fatalista. E eu entendi perfeitamente o que o senhor colocou, concordo. Mas estamos no meio de uma pandemia e o governo federal, embora tenha tomado algumas ações para que a situação fosse amenizada, isso foi feito com uma certa lentidão, levando em consideração que nós já sabíamos do problema na China há alguns meses e havia sim a possibilidade de chegar ao resto do mundo com certa facilidade,
levando em consideração as relações comerciais que a China tem com diferentes países. Então, nós temos hoje a necessidade de contar, pelo menos, com o apoio em linhas de crédito, por exemplo, para que as empresas possam arcar com suas despesas nesse momento e mais tarde pagar isso. Mas, apesar do governo ter liberado, teoricamente, o dinheiro, os bancos não querem emprestar porque essas empresas não têm como dar garantia, né? E aí o próprio governo poderia ser o agente fiador, né? Mas aí a gente esbarra num problema. O ministro Paulo Guedes, um liberal clássico da Escola de Chicago, não acredita nem em educação pública. Aliás, se dependesse dele, saúde, educação e talvez até segurança fossem privatizados. Ele não disse isso textualmente, mas em relação à educação eu sei que realmente é uma bandeira. Nós atravessamos esse problema. Eu particularmente gosto do liberalismo, eu acho que é uma ideia muito interessante para o Brasil, mas o liberalismo clássico tem esse desafio, né? E mesmo países onde o liberalismo clássico é uma regra, como o caso dos Estados Unidos, estão literalmente entregando dinheiro com extrema facilidade para que as empresas e pessoas possam superar essa fase difícil. Ora, se países onde o liberalismo é muito mais forte do que no Brasil estão fazendo isso, nós também não deveríamos fazer? Ou seja, o empresário que está tomando para si as rédeas do destino também não deveria cobrar de seus representantes públicos uma ação mais incisiva em prol da sociedade? Exatamente isso. Nos entristece essa morosidade na tomada de decisão. A gente não entende, às vezes do lado de fora, o porquê demora-se tanto para tomar decisões, às vezes que nós aqui consideramos, poxa, são decisões que naturalmente os outros estão fazendo, eu preciso interpretar também de uma perspectiva positiva e dar celeridade em tudo isso, até mesmo na liberação de recursos para a classe empreendedora, para ter fôlego e poder sair de uma situação como essa. É óbvio que numa situação tão complicada assim, às vezes a gente está dando aspirina por uma dor crônica. O empreendedor, com aquele recurso baixo que o governo está liberando, com toda a sinceridade do mundo, o governo não está naquele comércio da nossa comunidade para ele entender que ele está com cartão de crédito atrasado, que às vezes ele precisa decidir qual é o imposto que ele paga. Às vezes ele precisa decidir se ele paga o funcionário a metade de um salário, do salário do funcionário em determinado dia e pode negociar com ele 10, 15 dias depois. A gente gostaria que esses tomadores de decisão estivessem aqui na ponta, para ele entender que o empreendedor atrasa, mas ele não atrasa porque ele quer. Não é brincadeira, ninguém brinca de empreender. Então, se ele interpretasse dessa maneira, ele não centralizaria nesses poderes econômicos a capacidade de gerir esse tipo de recurso que já deveria estar nas nossas mãos. É triste, é vergonhoso e o que nós podemos fazer num momento como esse, como empreendedores, é verdade, a gente buscar uma força empresarial que pudesse, né, conversar com o seu deputado, com o seu prefeito, com o seu vereador local e falar assim, nós estamos aqui e a gente precisa conversar com você, sabe? É para nos ouvir, estamos com dificuldade e nós queremos uma ação rápida. Está aí o nosso papel como comunidade de exigir celeridade, não apenas de colocar em discussão, porque tem muito isso, não, pode deixar, anota o que vocês querem, que nós vamos colocar em discussão. Eu não quero que coloque isso em discussão, eu quero que resolva. É para resolver. Então nós temos o nosso país, infelizmente, ele é improdutivo. É uma grande realidade frente aos países de potência do tamanho do nosso Brasil e isso também dá essa perspectiva de que, poxa, uma potência do tamanho do nosso país, vários outros países ali que não têm tanta capacidade motora de geração de emprego, sabe, de recursos internos para fazer algo acontecer, mas estão anos-luz na nossa frente e por que nós não? É importante da gente colocar, sim, os nossos políticos, conversar com os nossos representantes dentro do governo e não exigir que coloque aquela discussão em pauta, mas é cobrar quando que vai executar.
Se você concorda, ou meu vereador, ou meu prefeito, se você concorda com isso, então é o seguinte, a gente não quer saber se você vai colocar em pauta. A gente quer saber quando que isso vai estar aqui. Esse projeto vai estar em execução. A gente precisa executar os nossos projetos. E é isso que, esse é um clamor e esse é o motivo dessa, né, a resposta para essa pergunta. Nós colocamos muita coisa no papel e executamos muito pouca coisa. Os outros países colocam no papel e executam no dia seguinte. Tem produtividade. A coisa acontece rápido. E isso também é um dos pontos que talvez não seja tão positivo e louvável do nosso país, frente aos nossos governantes. Senhor Magno Cipaúba, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.